Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Gustavo Bellini, nós estamos começando mais um BasqueteCast. Fala galera, aqui é o Edson. Vamos conversar hoje com o Serjão. Então galera, para quem não sabe, o Serjão, ele é formado em Educação Física, ele tem uma especialização pela Academia Brasileira de Treinadores em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil em basquete 3x3, é o atual campeão brasileiro sub-18, atual campeão carioca sub-18 e terceiro lugar no sub-23 na modalidade do 3x3. Serjão, seja bem-vindo ao nosso primeiro BasqueteCast. Prazer ter você aqui com a gente, cara. Prazer é todo meu. Boa noite a todos do BasqueteCast. É uma felicidade muito grande estar aí hoje, essa noite, conversando com vocês e trocando um pouco da experiência que a gente tem acumulado aí ao longo do tempo. É um prazer estar aí. Vamos conversar sobre basquete. Tomara. Galera, não esquece aí de seguir a gente no Instagram, YouTube, Spotify. Vocês vão poder acompanhar tudo por lá. Pode mandar uma mensagem também, indiquem convidados, qualquer dúvida também. Tenho certeza que o Serjão vai estar sempre à disposição, assim como eu e o Edson, para responder qualquer questionamento aí. Vamos lá, Serjão, vamos começar então? Fala aí pra gente, vamos. como que você começou no basquete? Por que o basquete? Então, eu era um cara já diferente da molecada da minha faixa etária, né? 11 anos, 1,70 m, 15 anos, muito difícil alguém me descobrir. Eu gostava de jogar futebol, tentei ser goleiro, mas apareceu a oportunidade de jogar basquete e comecei, não sabia nada, mas fui tomando gosto aí pela bola laranja. Isso foi com 11 anos de idade, já tô com 42 e estamos aí nessa pegada até hoje. Isso aí. Vira cachaça esse negócio. Vicia. É verdade. E como é que foi o seu clube? Quando você começou? Você tem uma história boa de atleta aí, né? Você marcou um tal de Oscar aí, já jogou contra ele. Tem uma Então, história, comecei... né? Sim, o basquete sempre rende, não o esporte em si, né? Sempre rende boas histórias aí pra gente. Serjão, você começou aí no basquete, bacana. E os clubes? Qual clube você começou? Você tem uma história bacana aí, jogou contra muita gente boa também, né? Verdade, cara. Eu comecei no Flamengo, né? Com 11 anos de idade. Fiquei lá até primeiro ano de juvenil. E aí eu fui pro Olaria. O Olaria montou um time muito bom para disputar o estadual. Tanto é que a gente ficou em segundo, perdemos uma série menor de 3 aí, de 2-1. No último jogo a gente tinha 20 pontos na frente, mas enfim, basquete, né? Perdemos o jogo, ainda na época que eram dois tempos de 20. Falar isso entrega um pouco a idade, mas vamos lá. Depois do Olaria, o Bom Sucesso, cara, tem história. Montou um time, é um time de futebol aqui do Rio, do subúrbio, né? Montou um time, depois nunca mais. Joguei nesse time. E aí, depois eu fui pra Hebraica. E a Hebraica foi assim, já no adulto, foi bem interessante ali, porque era uma época que o Rio de Janeiro estava com todos os times grandes montando basquetebol, fazendo basquetebol, né? E era Vasco com Charles Bird, Santo Varejão, Ailton, Janjão, Vargas, Nenê, Flamengo com Pipoca, com Gerson, Greg Newton, né? O Fluminense tinha os caras também muito bons, o próprio Botafogo tinha o Marcelão, tinha o Mãozão, né? E sobrou para mim ter que marcar esses caras, meu irmão. Só cara fraquinho, só. Eu lembro que uma vez na Hebraica, jogo contra o Vasco, eu falei assim, meu irmão, me ajuda alguém aí, porque os caras trocam, né? Vinha o Santo Varejão, viu o Ailton, viu o Vargas, e só eu ali marcando os caras. Eu falei, me ajudem, senão não vai dar. O bicho pega.
querendo tenso. ou não, era uma época também, né, Sérgio? Que hoje em dia o pessoal fala, o basquete é um jogo muito físico e tal, mas a cotovelada ali no garrafão embaixo o bicho pegava, né? É. Ali Na era época. terra de ninguém. Sei bem como é que é. O Edson jogou de pivô aí também, ó. Cincão desde sempre. Se hoje em dia já é ruim, imagina Jogou de antes, né? cincão também? Então, Aham, joguei de entende do cincão. riscado, sabe do que eu tô falando. Ah, ali não tem falta, não. Porque ali o filho chora e a mãe não vê, meu irmão. É, É isso mesmo. Se exatamente. tu der mole, tu sai sem dente, sem nariz. Tem Ah, até uma eu história depois já. pra contar sobre isso. É, e aí, rapaz, essa época era boa. E, por exemplo, o campeonato estadual tinha abertura no Copacabana Palace. Aí tinha café da Maneiro. manhã lá, apresentação para os atletas, uma parada alto nível, né? E tinha cobertura do Lance, um jornal de esportes aqui do Rio. E aí figurei lá entre os 10 melhores reboteiros, no meio dessa galera boa. Eu falo pros caras assim, meu Maneiro. irmão, jogar, né, e falar que fez e aconteceu no meio da baba é mole. Eu tava ali, ó, no meio dos caras ali top de É, linha aí. E tava brigando com os caras de igual para igual. outro nível. Mas daí, depois eu fiquei. Acabou que eu fui pai cedo, com 24 anos, aí passei no concurso público, aí eu falei, meu irmão, eu não dá para ficar mais apostando, não. Vou seguir meu caminho aqui. Aí me saí uma volta no Nova Iguaçu ali, de jogar e trabalhar, mas ou você se dedica 100% para ser atleta mesmo, ou não dá, cara. Porque no alto nível não dá para ser meia boca, entendeu? É Uhum. difícil, é difícil. E por que você acha que o Carioca querendo ou não, deu uma decaída, né? A quantidade de clubes, principalmente no adulto. Hoje a gente está fazendo aí, esse ano nós vamos ter o Carioca com 4 equipes, depois de um certo tempo, até que está reestruturando o Carioca. Mas já teve alguns anos aí sem Carioca, com Carioca com 3 equipes, 2 equipes. Tudo bem que hoje a pandemia acabou atrapalhando o time do Botafogo, que estava fazendo um projeto legal no adulto, mas deu uma caída boa, né, cara? Você que acompanhou isso aí meio que de dentro, o que você acha que pode ter acontecido aí? Na verdade, assim, eu acho que esse ano são 5 equipes, né? Eu acho que tá o Flamengo, o, o Atitude, Tijuca, E o Niterói? Niterói, Eu e acho tem que são mais um, não, Municipal, Municipal. isso, são 5. Isso. Isso. Esqueci do município. Então, o que acontece? A minha análise, assim, né? Tirando os 4 grandes, né? Que tem todo aquele apelo da camisa, essas coisas todas, né? Uhum. Eles são mais estruturados. O que dava peso no campeonato estadual eram os clubes sociais, né? Que é o caso do Tijuca, o próprio Municipal hoje, né? O Atitude, que eu acho que tem uma parceria, agora eu não lembro com qual clube, mas eu sei que eu acho que é Piedade, salvo Isso. engano, Acho que é isso mas mesmo. eles têm uma parceria. E o Niterói também, não sei como é que é a situação deles, se eles são um clube social ou se é um projeto específico de basquete só. Mas o que eu percebi é que os clubes começaram a optar em alugar os seus espaços para eventos, ou festa, ou bailes, né? Ou feijoada, ou própria feira de Itaipava, que tinha muito na época. Uhum. E eu percebi que, não sei se as finanças combalidas dos clubes, né? Não sei se os sócios conseguiam manter fechar a conta, né? Só com os sócios, eles começaram a alugar seus espaços. E normalmente no Brasil a gente tem a cultura que o esporte é gasto, né, cara? Não é investimento. Se for parar para pensar, cara, o esporte, se você investe em esporte, você vai gastar menos em saúde, menos Certeza. em penitenciária, né? Vai gastar menos em muitas outras coisas. Então, na verdade, não é gasto, é um grande investimento. Com R$1 no esporte, você recupera isso em outras situações. Você vai deixar de gastar isso em outras situações. Mas, enfim. Mas eu acho que aí os clubes optaram por ceder seus espaços, alugar seus espaços para os eventos, e aí foi diminuindo esses clubes e
E aí, por isso, o estadual foi ficando esvaziado nesse sentido. Essa é uma das razões. Com certeza existem outras. Mas, assim, eu acho que essa daí eu acho que é a mais impactante no primeiro momento. Sim, é verdade. Bacana, né, cara? É importante que hoje está reestruturando, né? Estamos aí com 5 equipes e a tendência é ir aumentando. O basquete está, acho que a volta da TV aberta também, né? A Band está transmitindo alguns jogos da NBA, querendo ou não, isso faz uma boa diferença. E aí você comentou que você passou no concurso público, foi parando de jogar, e como é que você virou treinador? O que te deu esse estalo? Fala, pô, vou continuar no basquete Então, agora em outra função. então, lá no início, né, eu falei que cara, basquete acaba virando um vício, né? Uma cachaça, porque de verdade o jogo é apaixonante, né? Quem gosta de jogar xadrez, assim, eu gosto de jogar xadrez. Então, o basquete vejo às vezes assim como um grande xadrez, né? É, Que você tem as estratégia peças demais. ali para mexer, estabelecer as estratégias. E isso é viciante. Eu sempre fui um cara que gostei muito, mesmo de estar mexendo com a questão tática, de estar pensando em estratégia. Eu vou te falar, eu lembro hoje que quando eu era garoto, uns 11 anos, eu era ruim de bola, né? Eu falei que gostava de jogar bola. Acho que um pouco menos, 10 anos, 9 anos, eu gostava de jogar bola, só que ninguém me dava oportunidade de jogar no time deles, porque o time dos caras era bom e eu era ruim. E aí eu falei, eu vou fazer um time, né, cara? Vou fazer um time. E aí, assim, eu lavava a roupa dos moleques, dava pra minha mãe lavar. Eu Maneiro. levava banco, assim, banco pra ter banco lá pros Ah, moleques sentar. E meu time era um moleque também, assim, fraco, que nem eu. E aí eu era o cara, né? Eu era o técnico do time. E aí eu jogava o tempo todo, os caras tinham que me dar bola, né? Então, assim, eu já gostava dessa questão tática, já lá bem na minha tenra idade, entendeu? E aí, assim, era uma oportunidade que eu via de estar junto do basquete, né? Fazendo o que eu gosto. Estar junto da garotada, que eu gosto muito de estar junto da juventude, né? Que eu estou sempre atualizado. E fui enveredando por isso, cara. Fiquei perto do basquete, junto da juventude e alimentando a minha necessidade de competição, entendeu? sim. E você, além de treinador, você é um treinador e pai de atleta, né? Como é que você vê isso aí na quadra? Como é que você consegue diferenciar? Ou acaba que diferencia pouco? Então, é complicado, porque, na verdade, com o atleta você tem uma relação profissional, até que você estabelece vínculo afetivo, né? Mas é diferente do pai e filho, entendeu? Então tem que estar muito atento para você não deixar extrapolar, né? E entrar numa questão pessoal do pai e do filho, né? De verdade, eu percebo às vezes que a cobrança é maior, tá? Até porque tem uma certa liberdade, tem uma ascendência além do treinador, tem ascendência de pai, né? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E eu também tento me policiar ao máximo e acabo às vezes até extrapolando com ele devido a fazer com que ele mostre na quadra qualidades para poder estar na quadra, para não gerar alguma coisa de terceiros de achar que ele está na quadra porque o treinador é o pai dele, entende? Sim, Então sim. acaba que as cobranças ficam mais pesadas. Mas aí a gente tem 24 horas também para poder dirimir todas as dúvidas, entendeu? Às vezes também essa proximidade dentro de casa também às vezes satura, porque você tá É, em casa, depois você tá na quadra, mas assim, graças a Deus a gente ao longo do tempo tem conseguido, não foi sempre assim não, tá? Mas ao longo do tempo a gente tem conseguido entender como agir e como lidar com essa situação. Tá bem melhor. é isso que eu ia te perguntar agora. Tipo, você é técnico e pai do atleta. Como que é essa relação? Dentro da quadra ali durante o treinamento é uma coisa e depois é diferente? Ou é o treinamento 24 horas por dia? Ah, com certeza, sim. É, também tem uma questão muito complicada que é a questão do perfeccionismo, cara. Hum, Então, acaba o treino para todo mundo, né? Todo mundo vai para casa. Aí ele vem no carro comigo, aí vem o Bino, é, ó, aquela bola.
aquela entrada, aquele pé, aquela mão, aquela mulher que você não quebrou do jeito que tinha que quebrar. E aí vai no carro, e se eu achar que às vezes tem que falar alguma coisa, vai dentro de casa. Aí, assim, é bom que a esposa já entra, às vezes fala assim, menos, segura a onda, tá Sim. extrapolando, Era um entendeu? pouquinho aí, né? Não, Pô, é porque de verdade a gente quer sempre o melhor, né? Mas de claro. verdade, às vezes a gente tem que deixar ele processar, né, as informações. E aí, Uhum. tá constantemente do lado, você às vezes erra a mão e vai embora. Mas assim, tem sempre alguém dando um feedback aí, ó, devagar agora, que deixa o cara processar, senão não dá. É muito, né? Mas tem aquela parte gostosa também, né? Quem não sabe aí, o filho do Serjão Luiz foi convocado já para a seleção brasileira 3x3, na sub-18, né? E aí, como treinador, você já fica feliz se um atleta seu é convocado, como treinador e pai, então, aí a felicidade aumenta o dobro, o triplo também, né? Não, com certeza, né? Na verdade, a primeira felicidade é de saber que o seu filho, né, tá alcançando, né, é, posições maiores na empreitada profissional dele. Isso é muito gratificante. E também a gratificação do seu trabalho, né? Você está trabalhando e aí esse trabalho se materializa no seu atleta e, se acontece uma convocação para a seleção, isso vem coroar também o trabalho. Mas mais do que o trabalho, a realização do filho é muito mais gratificante do que o trabalho em si, entendeu? Eu fico muito Uhum. mais feliz com as vitórias dele do que com as minhas, entende? Isso é bacana, isso é importante, né, cara? E você, além de treinador de 5 contra 5, que jogou e foi treinador por muitos anos, entrou no 3 contra 3. Como é que foi essa transição aí? Como é que você conheceu o 3x3? Conta aí pra gente. Na verdade, eu vou confessar aqui, no primeiro momento eu tinha um certo preconceito, né, com a Normal. modalidade, até porque no início, né, lá nos primórdios, era um tanto quanto antes da FIBA chegar e institucionalizar, Sim. as coisas eram meio soltas e era muito mais voltado para uma manifestação cultural, né, com a cultura do hip hop, a cultura da rua, do que uma modalidade em si. Na verdade, eu entendia, né, naquele momento, que era uma manifestação cultural, oriunda da rua, oriunda do hip hop, que tinha o basquete como pano de fundo, né? Do Uhum. mesmo modo que se utilizava a música, né, o hip hop, se utilizava o basquetebol, né, naquela manifestação. Mas depois que a FIBA institucionaliza e a coisa começa a ser mais próxima do esporto institucional, e aí começo a ver as táticas, as variações, isso daí, como eu falei, mexe muito comigo. E aí eu falei, opa, isso é muito bom, porque de verdade é uma estratégia fantástica. Antes de pensar enquanto um desporto independente, é uma estratégia fantástica para trabalhar o 5 contra 5. Claro. E de verdade, Esse é o ponto, você, né? você começa a fazer com que o seu atleta pense mais rápido, haja vista o tempo de ataque ser a metade, né? Sim. Tem muita gente que vai discordar de mim, mas eu vou ter que falar isso. As pessoas falam que tem mais espaços, e eu já eu adoro matemática também, eu já vi que a proporção me garante que o espaço é menor, porque você vai jogar com 60% dos atletas em 40% da quadra. Porque, na verdade, não é meia quadra, Isso. é 15 por 11. Então, o Uhum. espaço é menor, entende? Os contatos são mais permitidos. Então, de verdade, não fica mais fácil, não. Fica muito mais difícil. Muito pelo Você bota contrário. aí espaço menor, intensidade maior, tempo de reação menor, né? Porque o tempo de ataque é menor. E aí você vai falar para mim que o negócio fica fácil?
Vai lá para ver. Joga um pouco Isso. aí e responde de novo, né? Exatamente. Experimenta, depois a gente conversa. Inclusive, acho que pro 3x3 o preparo físico tem que ser bem melhor do que no 5 contra 5, né? Porque o tempo que você está em atividade ali é muito maior, né? E um pouco do que você falou, Sérgio, acho que ainda tem muito preconceito ainda, né? Eu já vi muito treinador que trabalha em clube grande, ainda hoje falar que o 3x3 é basquete de peladeiro. Tem muita gente que ainda fala isso, né? Acho que vem muito disso, desse preconceito de ser uma cultura que veio da rua, né? Veio do streetball, não tem como discutir, mas ainda tem muito esse estigma de que o 3x3 ainda hoje é um basquete de peladeiro, né? Então o pessoal tem muito esse preconceito, é muito visado de uma forma ruim, né? Sendo que tá cheio de pesquisa aí falando exatamente o que você disse. Acho que é bem mais difícil, bem mais dinâmico. É bem isso É mesmo. muito difícil você ter uma opinião correta daquilo que você está vendo de fora, né? Você Exatamente. precisa vivenciar, você tem que ir lá É. dentro. Então, de verdade, os meus enganos, né, se davam porque eu via de fora. Eu não fui lá. Uhum. A partir do momento que eu comecei a operar com isso, a estar de dentro, a ver todas as nuances, a ver tudo que envolvia e ver todas as variações, todas as possibilidades, tudo muda. Tudo muda. Opa, Uhum. peraí, não era bem aquilo que eu pensava. Então, É. assim, é uma questão de se permitir também, ter uma humildade também de chegar e, peraí, eu não sou dono da verdade, deixa eu ver isso aqui de perto, mesmo que eu não vá enveredar para o caminho do 3x3, mas isso pode me ajudar no meu 5 contra 5 também. Então, Exatamente. assim, só tem a agregar. Só tem a agregar e é aquela questão. Tem que descer um pouco e olhar de perto. Vou lá dentro, vou lá ver esse negócio de perto para ver se, É. se as minhas impressões condizem com a verdade. E aí, quando eu fui, pelo menos na minha experiência própria, quando eu fui ver de perto, era totalmente diferente. E eu faço aqui o meu meia-culpa aqui, que eu também engrossei esse furo aí do preconceito, de achar que era por esse caminho aí de que peladeira, essas coisas todas, e hoje é completamente diferente. Eu defendo com unhas e dentes, até porque eu acredito e porque eu vivencio isso constantemente. Sim. Importante Vivencia, você falar. isso, vivencia e tudo que você toca tá virando ouro no 3x3, digamos assim. Podemos? Porque ano passado a Escobas deu show aí, né, Sérgio? Conta pra gente como é que foi. Brasileiro, carioca, disputando adulto. Como é que foi isso aí? Então, de verdade, não dá particularmente, eu não sei brincar das coisas, entende? Por isso que às vezes eu sou muito chato com o Luiz. Vocês perguntaram da relação pai e filho, às vezes fica insuportável porque eu sou muito chato, eu não sei brincar. De verdade, eu nunca brinquei de basquete, tá? Dificilmente você vai me jogar uma pelada, porque eu não gosto de brincar, não sei brincar. Eu encaro o basquete com muita seriedade e eu tenho um respeito muito grande pela modalidade. Então, toda vez que eu entro, as coisas têm que ser o mais próximo da perfeição possível. Perfeição a gente nunca consegue. Então, quando eu começo a entender o 3x3 e perceber que era uma possibilidade real das coisas acontecerem, a gente procurou estudar cada vez mais, né? E graças a Deus apareceu a oportunidade de fazer o curso lá no Comitê Olímpico do Brasil, né? Voltado especificamente para o 3x3, onde ali agregou muito valor, muita experiência, muito conhecimento. E aí eu falei, opa, vamos botar isso em prática, né? E a gente se fechou aqui no propósito de fazer dar certo. E a gente estabeleceu um programa de treinamento que o foco era ser campeão brasileiro, né? A gente não tinha outra meta que não fosse o primeiro lugar, ao passo que a gente buscou apoio na psicologia. A gente, na véspera dos jogos, né, finais, a gente trouxe uma equipe de psicólogo para fazer uma dinâmica com os caras. A gente concentrou os caras, levamos para minha casa. A gente controlou a alimentação dos caras. A gente controlou no dia anterior e controlou no dia do evento, né? A gente levou
controlou a alimentação, controlou a hidratação, a gente tinha quentinha para os caras, a gente tinha isotônico, a gente tinha água, a gente tinha barra de cereal, a gente tinha glicose para os caras, não glicose propriamente dita, mas doces, algumas coisas assim que pudesse repor o mais rápido possível. A gente estava controlando tudo. É o que eu falei para os caras. Os caras vão conseguir jogar com a gente 3 minutos. 3 minutos. Depois eles abrem o bico e a gente vai ganhar o jogo. Fiquem tranquilos. E os caras acreditaram na proposta, trabalhamos muito. Todos eles acreditaram, todos eles compraram a ideia. E não podia ser diferente. Só que a gente tem a consciência, todos nós, não só a comissão técnica, mas os atletas, de que a modalidade ainda está embrionária, tá? Então, com o passar do tempo, as coisas vão, os outros times, as outras equipes vão começar a se estruturar e trabalhar de uma forma mais profissional possível. E as coisas vão ficar mais difíceis. Então, por isso, a gente não abaixou a guarda, a gente acha que a gente precisa melhorar muito, muito mesmo, e a gente continua trabalhando muito forte para que a gente mantenha essa pegada aí que a gente conseguiu imprimir no ano passado. Me corrige aí se eu estiver errado. Ano passado foi campeão brasileiro sub-18, campeão carioca sub-18, e com a equipe sub-18 chegou a vice no carioca, no adulto. Na verdade, a gente foi campeão 18, campeão carioca brasileiro, né? E aí, numa etapa do brasileiro, a gente faltou um time e pediram para a gente completar no mesmo dia que a gente tinha acabado de ser campeão da etapa do 18, e pediram para completar, para não dar furo na tabela, né? E a gente foi. Falei para a molecada, galera, vocês já estão quebrados, já cumpriram a meta de vocês, se diverte. E aí os caras foram no Sub-23 e pum, chegaram em terceiro lugar, fizeram o pódio. Falei, maravilha, galera, maravilha. Mostra que a gente está no caminho certo, entendeu? E continuar trabalhando. A gente acredita no trabalho, não tem outro caminho. Isso aí mostra cada vez mais o trabalho da multidisciplinaridade numa equipe, né, cara? Uma comissão que tenha conhecimentos e o máximo de profissionais possíveis aí de todas as áreas, não tem como dar errado, né? Nem sempre o resultado mostra uma performance, mostra o trabalho que foi feito, mas dificilmente você vai ter um resultado positivo se o trabalho não foi bem executado lá no início, né, cara? E é um trabalho que você está fazendo agora na pandemia, né? Eu estou acompanhando de perto, diretamente, como é que está sendo aí se reinventar tanto para fazer tantos treinos, né? Eu sei que você, quem não sabe aí, a Escobar continuou treinando durante a pandemia, cada um dando o seu jeito. E como é que foi para você, como treinador, ter que elaborar treinos durante essa quarentena aí? Então, de verdade, o primeiro momento da pandemia, né, que começou, parou as coisas, a gente assustou, mas a gente falou assim, não, isso daí daqui a pouco volta, a gente vai tocar a vida de novo. Parou um mêsinho ali para ver qual é, e vamos ver qual é. E a gente parou um mês. Só que aí eu falei, isso não tá voltando não, preciso retomar. E aí a gente começou a fazer os treinamentos no Zoom, no aplicativo, né? E colocar os meninos em atividade. E o que acontece é que, de verdade, a gente trabalha coletivo, né? Como é que trabalha o esporte coletivo agora, cada um na sua casa? E foi um desafio muito grande. Vou te falar que eu saio muito enriquecido dessa experiência da pandemia. E aí, o que dá suporte para tudo que a gente vai fazer é a aptidão física. E a gente não podia deixar de trabalhar a parte física. E o Gustavão está compondo a equipe técnica esse ano. Ainda não conseguimos estrear, mas vamos estrear, né? Vamos e bem. Aí a gente vendeu. E o Gustavo entrou fazendo toda a questão do planejamento, né, da nossa temporada, com um trabalho
absurdo, porque toda hora muda, a gente trabalha com o calendário, né? E toda hora o calendário muda. Ó, a competição talvez comece dia tal. Aí a gente está estruturado para a competição no mês tal. E mudou, reestrutura. E mudou, reestrutura. E, e tentando se adequar a essa realidade. De verdade, eu tenho 100 treinos inscritos para dar online, né? Absurdo. E assim, e pensando em fazer, por exemplo, jogar pick and roll sozinho. O cara tinha que jogar. Fazer não só o trabalho com a bola, mas também fazer o roll. Olha que loucura. E Então a gente executaram pensou essas bem. coisas todas. A gente, rapaz, eu pensei que eu era louco, mas não pensei que era tanto. E a gente está agora fazendo, a gente está fazendo agora uma progressão. A gente está começando a fazer 2-2 em casa, a gente testou os caras, né, 2-2 em casa, e a gente está querendo ver se essa pandemia vai diminuindo para a gente começar a juntar mais os caras para poder fazer mais alguma coisa. Mas assim, surpreender, eu estou surpreso comigo mesmo, né? Porque criar essas situações, e agora está mais difícil porque eu estou dando treino para duplas e para um só, né? Então eu tenho um trabalho com dupla, um trabalho individual com o cara que está no apartamento, e eu estou dando o mesmo o treino adaptado. Os dois, ó, vamos fazer isso aqui, a dupla faz isso e o cara do apartamento faz isso. Pergunta como? Não sei, mas estão fazendo. Mas está indo. É isso aí, cara. É o velho ditado, né? O carro apertado é o que anda. Então, na hora que a gente precisa, ele vai embora. É. Ô, Sérgio, você estava falando que você aprendeu muito durante a pandemia, que abriu muito a mente. Aí como que você vê agora que as coisas vão ser depois da pandemia? Você acha que sua abordagem vai ser diferente? O que você acha que vai mudar? De verdade, agregou muito. Na verdade, assim, eu tô agora na pandemia, o que mais a gente teve foi tempo, né? Então Sim. a gente estudou bastante. De verdade, eu estou precisando agora condensar tudo que eu vi, que eu aprendi, não só no 3x3, no 5 contra 5, Uhum. e aí fechar uma filosofia daquilo que eu acredito, porque muita coisa é boa. E você fica tentado a querer botar em prática tudo aquilo que você está vendo. Mas, de verdade, você tem que acreditar numa filosofia, tem que ter uma filosofia bem clara, né? Uhum. Perceber e entender os atletas que você tem na mão, porque não adianta você querer colocar uma questão tática lá, se o atleta não vai ter condições de fazer, né? E você não tem material humano para isso. Então, eu estou nesse primeiro momento agora analisando tudo que eu vi, ajustando as ideias, colocando tudo no seu devido lugar para estabelecer, agregar na minha filosofia, né, aquilo que é mais relevante. E, de verdade, eu volto muito mais preparado, tá? Uhum. E muito mais consciente daquilo que é necessário fazer para o desenvolvimento do atleta a longo prazo. Porque, de verdade, o que a gente conseguiu fazer mais, como a gente estava falando, que era tudo muito individual, era desenvolver técnica individual dos meninos. Sim. E, assim, todos eles, todos, vão sair muito diferentes do que entraram. Uhum. E o que a gente não tem no clube hoje, porque é 1h30, né? E nem todos os clubes têm um horário e um profissional para trabalhar a questão do aprimoramento técnico dos atletas, né? Porque eu ficaria mais com a parte da parte tática, né? Uhum. Propriamente dita. E na pandemia eu consegui fazer essa parte que eu não fazia, né? E teria que ter um horário, um profissional para isso. E eu agreguei isso também na minha prática, né? Eu não sei como é que eu vou conseguir colocar isso em termos de horário, mas Uhum. de toda sorte eu vou ter que dedicar no mínimo uns 20 minutos a 30 minutos no meu treino para que eu possa desenvolver cada vez mais a parte técnica dos meninos, porque, de verdade, como eu falei, a aptidão física dá a base para tudo e a qualidade técnica
é que vai fazer as coisas se operacionalizar, porque não adianta botar uma parte tática lá, mirabolante e a bola não cair, irmão. Sim. Então é nessa perspectiva que eu tô olhando agora, entendeu? Muito Uhum. diferente do que quando eu entrei. É isso aí, cara. Isso é a evolução nesses momentos surpreende a nós mesmos, né? Não tem jeito. Quando a gente acha que não tem mais como fazer alguma coisa, é coisa de brasileiro, né? Dá um jeitinho e segue, vai embora. Sergião, futuro, esquece pandemia. Quais são os planos? O que você pensa para o futuro? Quais são os objetivos como treinador, como equipe em si? De verdade, né, a gente chegou naquela problemática das perguntas iniciais com relação a por que do esvaziamento do campeonato estadual, né? E o 3x3 pode ser a redenção das competições em termos de número de participantes, porque a Verdade. estrutura é menor, né? Sim, Porque de verdade você precisa agora de uma meia quadra. Você, se não tiver um clube, né? Mas você tem um espaço público que você consegue uma meia quadra. Você consegue aí num elenco, eu particularmente ideal, você trabalhar o 3x3 e ter 8 atletas. Já fica mais viável, Sim. né? Então você Verdade. consegue, claro, a partir do momento que o nível aumenta, você vai ter que ir aumentando também a sua infraestrutura, né? Não só nos aspectos logísticos, materiais, mas também na questão dos recursos humanos. Mas o 3x3, assim, para quem está começando e quer trabalhar e quer uma oportunidade, quer colocar, né, no mercado aí o seu trabalho, é um caminho formidável. E a gente pensa muito nisso. A gente tem um elenco muito promissor, né? Muitos prospectos aqui que entenderam a modalidade. Os meninos estão jogando a modalidade aí já há uns 2 anos, 3 anos quase. Tem meninos de 17 anos, 18, que a gente, não sei se vocês sabem, né? Mas o 3x3, as categorias é sub-18, sub-23 e adulto, né? Então, por sub-23, a gente já está trabalhando aí para os meninos com 18 anos, tem 5 anos de desenvolvimento. Então, a gente já pensa desses meninos aí desenvolver esses 5 anos aí, jogando junto, pegando rodagem, para que eles possam estar competindo aí a nível internacional. A ideia é essa. excelente, excelente. Sergião, só te agradecer. Um papo mais do que bacana aqui, né, cara? A gente que. É o que eu tinha comentado com você antes. Parece que a gente está no almoço ali, no curso, e vai batendo um papo, não fica aquela coisa engessada nem nada. Ó, só te agradecer, fenomenal sua participação, sua história, Excelente. não só no Rio, mas no Brasil também, né, cara? Agora você ficou devendo uma história aí pra gente, que você comentou no início. Você É falou questão verdade. de quebrar dente, quebrar nariz. Agora a gente quer ouvir aí, pô. Verdade, verdade. Então, não, de verdade eu que agradeço. De verdade, falar de basquetebol é uma grande alegria, me motiva muito, eu fico feliz. E aí, se deixar aqui, eu vou falando até amanhã de manhã. Vai ter que abrir umas 500 salas aí para a gente trocar essa ideia. Mas, na verdade, eu já tive, assim, já fui, não fui sempre gordinho aqui, pesadão, já tive meus momentos de glória, né? E num dado momento jogava pela Hebraica e estava bem, tinha respeito da comissão técnica, estava jogando bem. E joguei contra o Vasco e fiz um bom jogo. Aí fiz uma entrevista pro Globo Esporte, nem acreditei que os caras queriam falar comigo. Eu falei, ué, tem Vargas aí, Nenê, Charles Bird, Demetrio, Rogério, é comigo vocês querem falar? Ah, os caras, é porque eu trabalhava de garçom e eles estavam fazendo a matéria lá voltada pro. Tá fazendo curso de garçom lá no Senac. Ela tá fazendo a matéria lá dos times do Carioca, onde que nem todo mundo consegue viver do esporte, né? Aí tem que ter uma segunda opção. Aí fiz essa matéria e os caras acharam maneiro, resolveram fazer a matéria pro Fantástico. E aí levaram o Oscar, lá onde eu trabalhava, lá no restaurante, o Oscar foi lá, fez um lanche.
Enfim, foi muito legal. E aí a matéria estava acontecendo, me pegaram em casa, pegaram a minha trajetória saindo de casa, que eu moro muito longe da onde eu treinava, tipo assim, umas 2 horas. E trabalhava, saía 4 horas da manhã, trabalhava, depois ia treinar. Uma história bem, assim, sofrida, né? Se podemos assim dizer. E aí, rapaz, já tinha gravado o primeiro dia na minha viagem, o segundo dia no restaurante, e chegou o grande de dia que era o jogo. Rapaz, tava marcando o canadense do Flamengo. Primeira bola, ele virou um cotovelo no meu nariz, que sangrava, meu irmão, que absurdamente. Nariz para um E lado, bola aí, para o outro. aí eu pensei, eu falei, meu irmão, não vou perder essa matéria não, mas é ruim eu ficar sem deixar essa matéria ir pro ar. Fui pro banco, falei pro cara, irmão, estanca esse sangramento, não tá doendo nada. Nossa, tava no nariz que parecia até o Bozo. Acaba, acaba com isso aí, que eu tenho que voltar pra esse jogo, irmão. E aí, dito e feito, né? Encheu meu nariz de gás, eu parecia um defunto, né? Cheio de gás no nariz. Fomos pro jogo. Aí fui para dentro dos caras. Era os Cap, Pipoca, Rato, era Greg Newton, o canadense que me deu a cotovelada. E aí, assim, a gente perdeu o jogo, mas ainda fizemos 81 pontos no Flamengo. O Flamengo foi 150, né? E o Tem Oscar fez jeito. 52, foi o cestinha, e eu fui o segundo cestinha, cara. Fiz 16 pontinhos. Mas eu Pô, falo, mas é o que eu falo. Quem tava marcando os caras é meu time. Agora quem tava me marcando era o time do Flamengo, velho. Era é só. isso aí. Era a Pipoca, era o Gerson, era Não só era top fraco, de não. mim. Então, fazer 16 pontos nos caras é uma realidade. Agora, 52 na baba é mole, irmão. É, Não? Verdade. isso é. Então, assim. E, Mas era ruim de eu perder esse jogo, cara. Se quebrasse minha perna, eu jogava. e a matéria foi pro ar. Foi Foi pro pro ar. ar, foi pro ar. Saiu lá no Fantástico, já Eu tem o já quê? vi essa matéria aí. Tô falando que eu já Tem uns vi. 20 anos, eu era magrinho, mas foi lá, irmão. Mas assim, teve essa pancada no nariz que ninguém mostrou. Foi editado, mas assim, que Ah. teve. Veio sangue. Sofrimento de verdade ninguém mostra, né, Sérgio? Se É realmente verdade. dá o sangue. Veio sangue pelo basquete aí, viu? Não, pô. Tá certo. Sérgio, então, muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar o conhecimento e sua história com a gente aí, que foi excelente. Como eu falei, né? Eu que agradeço mais uma vez. Estou à disposição sempre. Falar de basquete é super motivante. E agora, mais que nunca, do basquete 3x3. E deixar claro, assim, que a gente vai capitaneando, assim, vai levando à frente, mas a gente tem todo um apoio por trás, né? Da comissão técnica, tem o Gustavo, que faz a parte física, junto com o Herbes, tem o Michel, tem o Diogo, o Thiagão, que vai vendo mais as questões administrativas. Chegou o Vinícius agora na fisioterapia para poder somar no grupo, tem as meninas da psicologia, que quando a gente precisa, a gente dá uma ligada, elas vêm também. E os atletas, né? Porque de verdade não dá para pensar num projeto nessa magnitude assim e querendo cada vez mais crescer e alcançar resultados cada vez mais expressivos sozinho. Isso é Sim, impossível. Então, de verdade. verdade, eu só estou na frente. Só estou na frente. Mas se eu não tiver todo esse staff por trás e os atletas acreditando naquilo que a gente está propondo e a comissão técnica também, nada acontece. Então é só agradecer, né, a comissão técnica, atleta e a disponibilidade de vocês em abrir o espaço. Eu fico muito feliz aí de falar de basquete. Grande abraço aí a Vale. todos e a todos aí lembra o nome, Basquete Cast. do Basquete Cash. Basquete. Isso Espero aí. que todos tenham gostado aí do nosso bate-papo. Grande É abraço. isso Tchau, aí, tchau. é isso aí. Beleza. Galera, Muito obrigado. tamo junto, todo mundo. Não esquece de seguir a nossa rede social no Instagram, @basquetecast, nosso canal no YouTube, nosso Spotify. Manda seu comentário, sua pergunta, qualquer dúvida, estaremos à disposição sempre para responder a todos vocês. Um abraço e até a próxima. Falou, valeu.